Começando agora mais um Ponto de Vista com Flávia Noronha. Eu já tenho o prazer de receber aqui o Mário César. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui, né, pra gente falar um pouquinho sobre Vinhedo e um pouquinho sobre o meu bairro também. E um pouquinho sobre você. Também. Vou começar querendo saber um pouquinho da sua história. Claro, vamos lá. Você é vinhedense, nasceu, cresceu, como que é? Conta um pouquinho pra gente. Exato, sou vinhedense, eu tenho 36 anos, né? Moro em Vinhedo já há 36 anos, nasci, cresci, fui criado pelos meus pais lá. Me formei em Vinhedo também, na época da faculdade de Vinhedo também. E trabalho, sou empresário em Vinhedo. Então, Mas peraí, você pulou uma parte muito grande aí. Você nasceu em Vinhedo, cresceu em Vinhedo, sempre morou na Casa Verde? Sempre morei na Casa Verde. Tá. Sempre morei na Casa Verde. Aí você estudou aonde e se formou em quê? Na época que eu me formei, foi na faculdade de Vinhedo. Eu me formei em administração e finanças, né? Fiz 4 anos de faculdade lá. E foi a faculdade realmente que abriu meus olhos um pouco para essa parte mais de correr atrás de alguma coisa que a gente quer, objetivos, essas coisas. Vou pedir para você deixar um pouquinho mais perto do microfone. Puxa por aqui. Isso. Mas você falou para mim que fez mais uma faculdade. Sim, também eu fiz contábeis e também agora estou terminando o curso de uma especialização em finanças e controladoria. Meu Deus! E seu pai sempre teve empresa? Você já começou trabalhando na empresa do seu pai? Você teve outros trabalhos? Não, na verdade, a empresa do meu pai tem 7 anos, são 7 anos, né? Então, desde quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, sempre buscando as minhas coisas. Eu comecei como a maioria dos jovens em Vinhedo, naquele programa da Ávia. Então, foi meu primeiro emprego como jovem aprendiz. E desse primeiro emprego foi o que me despertou o gosto pela administração, né? Eu brinco que eu sou um administrador nato. Parece que eu tenho características realmente de um administrador, né? Porque eu gosto realmente disso. Então, os meus pais também me incentivaram muito. Meu pai e minha mãe são do interior de São Paulo, da cidade de Marília. E meu pai, desde quando eles vieram para Vinhedo, meu pai trabalhou na Unilever, em Vinhedo. Então, a Unilever proporcionou tudo que a gente tem hoje, foi pelo esforço do meu pai, mas através da Unilever também. E aí você começou como jovem aprendiz, tudo. E aí, quando que você foi para a empresa do teu pai? Depois de um tempo, já no mercado, me veio a vontade de fazer um intercâmbio. Então, eu fui para fora do país, fiz o intercâmbio. E quando eu voltei, eu já voltei decidido a não ir para o mercado novamente, né? Você já queria empreender. Perfeito. E aí meu pai já me chamou para a gente empreender. E o meu pai, ele sempre cobrou tanto de mim como do meu irmão, da gente ter alguma coisa pensando já no futuro. Meu pai sempre incentivou a gente nisso. Ele e minha mãe sempre cobraram a gente muito na escola. Você fez intercâmbio aonde, pra quê? Aprender inglês só ou foi alguma coisa? Eu fui pra Irlanda, passei um tempo lá pra estudar inglês, fui com a cara e coragem, comprei o intercâmbio. E foi? Pra aprender inglês mesmo, passei um tempinho lá, aí dei uma viajada pela Europa e depois voltei pra cá de novo. Esse fui com a cara e coragem já é uma característica de empreendedor, perfeito, né? Perfeito. Hoje no Brasil a gente tem que ter muita coragem pra aprender, exatamente. E muita. E aí você tá há 7 anos estava, né? Isso. Na verdade. Há 7 anos cuidando da empresa do seu pai. E aí, por que você resolveu sair e prestar consultoria? Porque eu sei que tem 2 anos, mais ou menos, você já presta consultoria. Exato. É que, na verdade, assim, eu fico buscando, a todo momento, eu não tenho essa satisfação 100% em apenas uma coisa, né? Eu gosto de desafios, oportunidades, então eu fico correndo atrás de vários caminhos, né? Para me desenvolver ainda mais. Tanto que eu estudo muito, eu leio muito, eu estou me aperfeiçoando sempre. E aí, um amigo me pediu ajuda em uma empresa, que a empresa dele não estava muito legal, e aí eu fui, só que, assim, sem cobrar, sem ser um profissional de consultoria.
fui para ajudar com a experiência da empresa do meu pai e com a experiência de administrador também. E aí eu ajudei ele a resolver alguns problemas da empresa e nisso me deu um start, né? Opa, tem um nicho de mercado aí que a gente pode desenvolver. É que hoje no Brasil eu vejo que tem muita gente precisando de auxílio. Perfeito. Porque muita gente tem aquela ideia de que abrir uma empresa é você ir lá, comprar as coisas para vender ou prestar um serviço, mas não pensa na estrutura toda, né? Enquanto a gente estava conversando ali, você falou a palavra planilha, acho que umas 20 vezes. Sim, é que hoje... E as pessoas abrem empresa e acham que não precisam ter planilha, regras, entre outras coisas, né? O que a gente vê bastante hoje, assim, eu acho que não é por falta de conhecimento também, mas hoje a gente tem várias oportunidades de você ter conhecimento. O Sebrae está aí para ajudar, né, com cursos e palestras de grátis. Gente, por favor, procurem o Sebrae para empresas. Fala ali essa aqui, procurem o Sebrae. Eles vão tirar várias dúvidas de vocês aí, porque eles me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Então, procurem lá que tem muita coisa para vocês aprenderem com eles também. O Sebrae é maravilhoso. E mesmo na internet tem muita informação de qualidade, né? Se você quiser aprender, tem. Tem bastante. Mas eu sei também que você montou um Instagram para passar algumas dicas. Perfeito. Fala o Instagram, que daí o Juan, você coloca na tela pra gente. Gente, se você tem alguma curiosidade nesse mercado, né, nesse nicho, se você já é empreendedor e está cometendo algum erro e não sabe, dá uma olhadinha lá. Qual que é o seu Instagram? É Gente Empreendedora. O Gente é GNTE Empreendedora. Lá eu dou dicas de como montar um planejamento estratégico, como identificar o que é custo, o que é despesa, como fazer com que a sua empresa cresça saudável e não apenas para pagar contas, para você realmente ver para onde está indo o seu dinheiro. Então, entrem lá, a gente lança vídeos aí semanais, então é bem legal o conteúdo que tem lá. E pergunta que não quer calar. Você presta consultoria, você tinha uma empresa com o teu pai. Como é que tá a empresa do teu pai? Graças a Deus, está muito bem estruturada, já está há 7 anos no mercado. No começo, vou ser bem sincero para você, acho que como todo empreendedor enfrenta dificuldades, no começo a gente teve bastante dificuldades, mesmo estruturado. Então aí a gente para e pensa. E se não tivesse? Quando você não tá, se você está estruturado, a gente já tem uma dificuldade, imagine para quem não consegue se estruturar. Para quem não tem o conhecimento técnico, né? Exato. Porque às vezes a gente até acha que está indo bem, mas se você fizer uma análise a longo prazo, a médio prazo ou a longo prazo, você vê que aquilo não se sustenta, né? Tem muita coisa que... Gente, é importante, se você tem um negócio, se informar, estudar. Ter um negócio não é para aventureiros. Exato. E o legal que eu falo não é porque o primeiro ano deu certo que às vezes você pode continuar com a mesma estratégia. Gente, continuem se atualizando, que tem coisas novas no mercado aí que fazem a gente crescer ainda mais e desenvolver ainda mais. Se você tivesse uma dica, assim, que você fala, não, essa aqui é a dica de ouro, isso daqui eu não tem empresa que não precise dessa, qual que seria para deixar para o pessoal que está acompanhando a gente? A primeira dica de ouro, eu não vou falar que ela vai te dar 100% de sucesso, de que seu negócio vai dar certo. Mas a primeira dica que eu dou é separe o pessoal do profissional. Quando você separa e você entende que a empresa é um CNPJ e você é realmente o seu CPF, eu te garanto que você já está meio caminho andado para que ela tenha sucesso. Traduzindo para você que não entendeu ou não quer entender, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente, que é aquela frase clichê que a gente sempre escuta, né? Eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Que a maioria quando eu vou dar consultoria, eu escuto essa frase. Na maioria das vezes é você que está gastando e não está anotando. Perfeito. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí, assim, você tem para quantas empresas mais ou menos você presta consultoria hoje? Hoje 12. Em que tempo? Você dorme? Eu tento, mas hoje as empresas que eu dou consultoria são mais consultorias online. As empresas que eu vou a campo, das 12, 2 que eu vou a campo, e quando precisam, a gente fecha contrato para... que assim, a minha consultoria é dividida em dois tipos de consultoria. Eu tenho a consultoria que eu vou e você fala para mim o que você quer, que você espera que eu
traga para a sua consultoria, e depois dela estruturada, da sua empresa estruturada, a identificação de problemas, a resolução deles, para a gente manter aquilo, a gente tem a manutenção mensal aí, que se você quiser fechar o contrato, a gente fecha, e aí eu acompanho você ali nos processos que a gente implantou, ou se você quiser implantar outros processos para frente. Um terapeuta de empresa, perfeito, né? Para ir mantendo ali o equilíbrio. Um psicólogo. Tá certo. E, bem, o motivo de eu ter feito o convite para você vir para cá, primeiro que eu já admirava esse lado seu empreendedor, obrigado, né? Que eu já te conhecia. Eu te conheço, acho que tem uns 1 ano e meio, mais 2, alguma coisa assim, sim, né? Mas foi principalmente pelo seu discurso na Câmara. Sim. Primeiro que eu achei que você falou muito bem, parabéns. Nervoso. Mas eu acho que todo mundo que vai expor de alguma forma um pensamento diferente, algo que de repente vai confrontar, né? A gente fica mais tenso mesmo. Acho que isso é normal. Uhum. Não seria estranho se fosse diferente. Se não ficasse, né? Exato. Seria. E eu achei que você foi muito elegante, assim, você mostrou, mas não foi encrenqueiro. Sim. Você foi muito claro, olha, eu tô precisando disso, escutei isso, não gostei, não foi legal, mas você está indo em busca de solução, de diálogo. Isso que eu queria que você trouxesse aqui pra gente. Eu acho que essa sua visão empreendedora que fez você, talvez, essa sua coragem, né, do empreendedorismo e essa visão planilhada, né, do que é certo, do que é errado, talvez tenha te ajudado a levantar as falhas do bairro, com certeza. Né? Hoje, quando a gente, é o que você comentou, quando você quer empreender no Brasil, realmente você tem que meter a cara, você tem que ir com a sua vontade e acreditando em você. Então, eu acho que isso foi o que me fez ir até a Câmara dos Vereadores da cidade de Vinhedo para exigir, para pedir, para implorar por um direito que nós temos, né? É um direito que é um direito nosso e um dever por parte da prefeitura da cidade de Vinhedo. Então, eu não tinha essa visão política até pouco tempo atrás, né? Eu comecei a desenvolver esse gosto pela política. Gente, não vou me candidatar a vereador. Ele não tem menor pretensão, não tem menor pretensão, já adiantando para vocês aí. E isso me fez ir até lá. Pensei muito, faz muito tempo que eu tô querendo ir, mas como eu falei no meu discurso, que eu escutei aquelas duas frases, foram as que me mostrou, que falou, Mário, tem uma coisa errada aí. Fala pra eles, talvez não tenham visto. Isso, no meu discurso eu falo que eu escutei duas frases, né? Eu tô há 10 anos buscando melhorias pro meu bairro. Eu não busco melhorias pro meu bairro de hoje. No site da Câmara dos Vereadores tem o meu discurso. Nas minhas redes sociais também tem o meu discurso, para quem quiser dar uma olhadinha lá depois. Mas nesse discurso, eu escutei duas frases que me chamaram a atenção, que foi que o meu bairro não dá votos, que é o bairro da Casa Verde, e que caso eu precisasse de alguma coisa ou de alguma solução para o meu bairro, que eu procurasse uma emissora de TV. Então, isso foi o que me acendeu realmente. Só para deixá-los a par, ele não me procurou, não procurou aqui. Eu que convidei para vir, porque exato, eu achei muito interessante, exato, realmente. Então, surgiram outros convites também, então, gente, realmente não foi a Flávia que me chamou aqui por conta disso, ela me chamou porque ela já me conhece pelo discurso também que foi feito lá. Então essas duas frases ficaram na minha cabeça por muito tempo. E já tinha um tempo que eu queria ir até lá, né, na Câmara, para poder usar aquele espaço que é nosso, né, livre, né, para a gente poder expressar a nossa opinião e também a nossa indignação e cobrar direitos ali também. Então eu cobrei, para quem não conhece, o meu bairro é o bairro da Casa Verde, em Vinhedo, para a gente se localizar um pouquinho, para ficar mais fácil para todo mundo saber onde que é o bairro que fica na frente do supermercado Carrefour, em Vinhedo, na Estrada da Boiada. É um bairro estrategicamente muito bem localizado, né? Muito bem localizado. Hoje a gente tem uma especulação imobiliária em cima do bairro muito grande, né? Porque aquela região está se tornando uma região muito visada para comércio,
né? A avenida está se virando. Porém, o bairro enfrenta muitos problemas. E, de novo, repito, não estou aqui hoje porque comecei a cobrar ontem. Eu cobro a Prefeitura de Vinhedo há 10 anos. Mais de 10 anos, para falar a verdade. Então, assim, e eu não vejo solução. As duas soluções que eu cito também, né, melhorias do bairro que foram feitas no bairro, que a gente, além de ir lá cobrar, a gente também tem que explanar também o que foi feito, né, de melhoria para o bairro. Foi a reforma do posto de saúde e a reforma da escola, que foram reformas muito bem executadas, não só para a população do bairro, mas também de outros bairros que utilizam tanto a escola como o posto de saúde ali. Então eu fui lá reclamar por problemas que a gente tem, como o asfalto que está intransitável, a gente tem uma rede de esgoto que corre a céu aberto. Eu entendo que a rede de esgoto, quando foi feita no bairro da Casa Verde, ela foi feita por um número de pessoas. Hoje o bairro da Casa Verde, se não tiver 3 vezes mais o número de pessoas de quando foi feito a elevatória de esgoto, eu acho que ainda se aproxima. Então aí a gente tem falta de sinalização, a gente tem lixo acumulado, e não é o lixo da população, são terrenos que estão ali, até mesmo terrenos da prefeitura. Entendo também que a população também precisa ser, de alguma forma, instruída também, a população também tem que ajudar, mas o poder público ele tem um dever ainda maior do que o nosso, né? Eu brinquei no vídeo, falando sério. Se você tem o direito de me cobrar um aumento do IPTU, eu tenho o direito de cobrar que o meu bairro, de alguma forma, seja assistido da maneira com que ele deve ser assistido. Então foi por isso que eu fui lá, né, para cobrar isso. Me impressionou muito, porque tinham várias indicações de vereadores da casa, da Câmara Municipal de Vinhedo, e aqui eu deixo o meu agradecimento para todos os vereadores que de alguma forma tentaram, e eu sei que ainda tentam, junto à prefeitura, melhorias para o meu bairro, que eu não sabia que essas indicações tinham sido feitas e solicitadas à prefeitura de Vinhedo para que essas melhorias fossem feitas. Eu fiquei sabendo no dia, após o término do meu discurso, que aí vereadores como Márcio Melli, Thiago de Paula, Paulinho... O Lúglio. O Paulinho Palmeira, isso. Me lembro. Então, foi aí que a gente viu, eu falo a gente porque, como o vídeo está aí na internet, a gente viu que o pessoal estava se movimentando ali. Então, me chamou outra atenção. Então, não é a Câmara de Vereadores de Vinhedo. Então, realmente, a postura era da prefeitura. Porque na verdade é um trabalho em conjunto, perfeito, né? Perfeito. O legislativo ou solicita ou faz alguma lei e vai para o executivo justamente para executar. Executado, exato, né? Exato. E aí eu fui muito bem recebido na casa. O meu discurso foi bem, como eu te falei, escrevi aquele discurso umas 300 vezes até sair. Fui bem direto, creio que eu não fui mal educado, também não apontei o dedo para ninguém, e não é esse o meu intuito, não é realmente o meu intuito. Meu intuito realmente é ver os meus direitos sendo exercidos ali dentro do meu bairro, e não é só para mim, né? Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o bairro inteiro. Não, e eu acho muito importante, eu acho que isso torna a democracia saudável, sabe? Que também se você não pode abrir a boca, se você não vai... Como fica a situação, né? Exato. Então, eu acho isso extremamente saudável, por isso que eu quis te trazer aqui, para te ouvir, para levar essa informação para mais pessoas, para, de repente, a gente conseguir inspirar outras pessoas a se levantarem e fazerem isso também. O interessante hoje é um espaço que eu creio que outras câmaras de vereadores também dão esse espaço, né? Em Vinhedo da Tribuna Livre. Gente... É um espaço que a gente tem, por direito nosso, que a Câmara dos Vereadores dá, a Prefeitura, em conjunto com a Prefeitura de Vinhedo, esse espaço. Eu acho muito importante para quem está ali. Não é somente você, pelo seu bairro, mas se você está vendo alguma coisa errada na cidade, e não é você apontar simplesmente o problema e tentar culpar as pessoas. Não foi esse o meu intuito de culpar. Não estou aqui para culpar ninguém. Eu fui realmente para pedir, para mostrar.
eu falo muito de invisibilidade no meu discurso, que era o que eu estava sentindo. Que a Casa Verde realmente era um bairro invisível. Parece que a gente passava na Estrada da Boiada e não via a Casa Verde. Não, e assim, eu até comentei com você, eu tenho a filosofia de que toda vez que eu recebo um feedback negativo, eu gosto, porque eu vejo nisso a oportunidade de melhoria. De crescimento. Eu sempre gosto. Eu separo a emoção, separo de onde veio, separo da forma que foi dito e falo, faz sentido? Dá para eu melhorar? Então, eu acho muito, muito gostoso esse processo de me melhorar. E eu vejo, e eu gosto disso, de usar isso para tudo. Então, é importante que a gente dê esse feedback de uma maneira saudável, educada. Sim, né? Sim. Eu acho que você foi extremamente elegante. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, depois disso, teve algum feedback? Alguém entrou em contato? Algo foi feito? Por enquanto, não. Mas também nós estamos num período de férias, perfeito. Né? E a gente estava, como eu fui em novembro, acho que foi dezembro agora que eu fui fazer o discurso, foi na última semana antes do Natal. Isso. Então, é muito precoce essa análise, se viesse já na primeira semana de janeiro, né? Até porque agora tem a questão de orçamento para 2026, então a gente tem que ver se vai caber dentro do orçamento de 2026 as melhorias que a gente solicitou para o bairro. As informações que me falaram é que sim, tem já planejamento para algumas coisas ali dentro do bairro da Casa Verde, o próprio recapeamento que eu pedi, a questão da elevatória de esgoto, para que ela não corra mais a céu aberto, já tem uma solução para isso. Muito importante. Né, que para mim, uma das coisas mais importantes dali. Então, assim, a gente vai aguardar, né? A gente vai aguardar. Eu estou de anteninhas em pé aí para acompanhar, porque é aquilo, a gente tem que cobrar, só que também a gente tem que continuar. É um exercício contínuo, né, que a gente tem que fazer, né? E eu sempre digo assim, às vezes quando você tem muitas demandas, uma cidade tem muitas demandas. Perfeito. É como uma casa, não tem como uma casa não ter nenhum problema para você resolver. Sim. Quem mora em casa sabe, ou é uma torneirinha que começou a pingar, uma luz que queimou, isso é normal. O que não é normal é a gente mostrar que existe o problema e não ter nenhum retorno. Perfeito. Isso não é legal. Perfeito. Mas como você fez tão recentemente essa fala, eu acho muito prudente da sua parte falar, olha, mas nós estamos começando o ano, não é bem assim. A Câmara dos Vereadores nem voltou ainda, está em recesso, volta na primeira semana de fevereiro. Perfeito. Mas uma coisa que eu achei muito legal mesmo, Flávia, que foi o que me chamou mais a atenção realmente, de todos os vereadores da casa naquele dia, foi que todos estavam presentes me ouvindo. Eu achei muito, muito legal mesmo, todos estarem presentes me ouvindo ali, nenhum saiu. E o que eu achei mais interessante foi eles me apresentarem realmente que eles tinham enviado proposituras, né? Acho que é proposituras, que eu não sei qual que é a palavra correta, indicações, né? Para a prefeitura. Isso me deixou muito contente. Porque eu fui, eu fui 100% desmotivado e saí de lá com uma motivação um pouco menor. Por quê? Porque eu vi que o bairro não estava 100% invisível. Tinha vereadores ali. Eu acho que a emoção de apelo que eles fizeram. Isso, moção de apelo, perfeito. Essa que é a palavra aí que não estava vindo. Mas então, e me chamou a atenção, né? Mas isso nunca chegou a mim, né, que de alguma forma algum vereador estava trabalhando pelo bairro da Casa Verde, né? Eu já tentei montar a associação de bairros ali da Casa Verde. A gente está com um projeto para esse ano. A gente tem que esperar abrir agora, no mês, acho que não me engano, acho que é de abril a junho que a gente tem que apresentar a associação, né, com toda a documentação certinha. Então, o meu interesse também é correr atrás disso para que uma voz já é ouvida, mas quando você tem um bairro inteiro sendo ouvido, é diferente, né? Um peso um pouquinho maior. Mas, de novo, agradeço aqui aos vereadores, mais uma vez, por todas as indicações que vocês fizeram. Fiquei muito feliz em saber dessas indicações, que eu não sabia. É importante porque acaba dando um respaldo para o que você está falando. Perfeito. Né? Não gente, eles estão... Até os vereadores fizeram moção de apelo, ou seja, eu não estou tirando a minha cabeça, perfeito, né? Então, a gente vê que realmente não fui só eu que fui procurar,
Não foi só eu que fui procurar, é que as outras pessoas, creio que as outras pessoas que procuraram esses vereadores, procuraram diretamente o vereador, né? Eu já usei o espaço da Tribuna Livre. Mas pelo que eu entendi, porque você já tinha por outros meios tentado, Perfeito, né? Perfeito. Não através do vereador, mas por outros meios já tinha tentado pleitear essas mesmas coisas. Sim, eu brinco que o pessoal do CERM já até sabe quem eu sou, já até decorou meu nome, meu número de telefone, porque insistentemente quando eu vejo alguma coisa, algum problema no bairro, eu ligo. Então eu acho que eles já até, eu brinco que eles até decoraram o meu nome já e meu telefone. Entendi. E você falou que não tem intenção política, mas você é bem envolvido com política. Qual a forma que você vê de continuar atuando, então, daqui para frente? Porque se essa vontade sua de ver algo errado e buscar uma solução, né, é tão forte assim, a ponto de você se incomodar, ir lá e querer montar uma associação de bairro, você tem alguma ideia de como que você vai continuar exercendo essa função, já que você não quer ser candidato? Uhum. Eu gosto de brincar que eu gosto de ser um facilitador, né? De resolução de problemas, não sei, de alguma coisa que não está certa ou que precisa de algum ajuste, né? É o famoso consultor, o psicólogo também. Então, hoje eu te falo assim, eu luto hoje pelos direitos do meu bairro. Então, eu conheço muita gente em Vinhedo, muita gente me conhece também, muita gente me ajuda também. Então, assim, muita gente me pede ajuda para intervir, às vezes, para ajudar em alguma coisa. Poxa, Mário, tô com um problema lá com a minha mãe precisa passar por algum especialista e ainda não conseguiu uma vaga lá na prefeitura, porque ainda eu não sei como está hoje a fila, né? Tô dando exemplos. Mas será que você pode me ajudar com alguma coisa e tal? Porque às vezes só falta uma informação, Exato, né? Exatamente isso. É exatamente isso na maioria das vezes. Não é porque... Muita gente me procura, Exato. Às vezes é uma informação que não está chegando. Aí a gente vai, conversa com o vereador, conversa com alguém que consiga ajudar, a pessoa fala, Mário, pede para ir em tal lugar, levar tal documento que já resolve. Então, eu quero continuar, de alguma maneira, exercendo essa ajuda, mas não como vereador. Eu não me vejo como vereador. Você acha que como, de repente, o presidente da associação ou membro da associação, enfim, dessa maneira? Eu falo em frente de associações, organizações, eu acho que vai ser mais fácil para eu ajudar, fazer esse intermédio, né? Eu prefiro intermediar do que estar lá dentro da prefeitura, se bem que um vereador ele também faz a intermediação entre a Câmara dos Vereadores, o Legislativo e o Executivo, né? Então, eu quero ser esse intermediador, mas não dentro da Câmara dos Vereadores. De alguma forma, através de uma associação, de alguma organização, para ajudar realmente. E quando você propôs a associação da Casa Verde lá no bairro, você foi bem recebido? Os moradores querem que realmente ter essa associação? Tem pessoas que me pedem para que eu me candidate a vereador, tem pessoas que pedem, mas eu realmente não tenho essa intenção. Estou falando por hoje, não sei daqui a 20 anos o que vai acontecer, eu não sei. Eu não gosto de usar a palavra nunca, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Depois a gente escuta, mas você falou. Exatamente. Então eu não posso falar que daqui a 20 anos eu não saio como um vereador em Vinhedo. Mas de momento não tenho essa ideia, essa vontade. Mas alguns moradores da Casa Verde já me sinalizaram que sim, que gostariam que a Casa Verde tivesse uma associação de bairros mesmo. Eu vejo que tem um morador muito antigo da Casa Verde, o nome dele é Joel. Joel, obrigado também por tudo que você fez pela Casa Verde até hoje. Eu sei que você também luta muito pela Casa Verde há muito tempo atrás também. Obrigado por continuar lutando. Ao Dico também, obrigado por lutar e também por me incentivar a estar lá no dia que eu fui fazer o discurso, por irem lá me assistir. Obrigado mesmo por isso. Eles lutam e tentam também formar uma associação de bairros há um tempo, mas sempre encontravam algum empecilho jurídico ou alguma outro empecilho, mas a população do bairro em si sempre esteve aberto a isso, né? E conversando com algumas pessoas indiretamente,
elas se mostraram totalmente abertas a participarem dessa associação de bairros. Então, é bem legal. E no seu dia a dia, você falou que as pessoas te procuram. Como que é isso? É via um grupo que vocês têm do bairro? É pessoalmente? As pessoas têm o seu número? Você é acessível? Como que é essa relação? Hoje, assim, o meu número, não é que as pessoas têm meu número, mas o que acontece? Por eu conhecer bastante gente e essas pessoas saberem que, de alguma forma, eu tenho uma facilidade para tentar ajudar ou ajudar, gente, por favor, não vai ser tudo também que possa ser que eu consiga ajudar vocês. Mas, exatamente, tem coisas que sim, só que também tem coisas que fogem da minha alçada, das pessoas que a gente vai solicitar alguma coisa, então são coisas simples que eles pedem que a gente ajuda. Mas hoje, 99% das pessoas que me procuram são através de outras pessoas. Então eu tenho um amigo que, exemplo, alguém te procurou, eu vou falar com o Mário vai poder ajudar a gente. Vou falar com ele, já falo com você. Aí vem, fala comigo, eu falo, pode passar então o meu número, pede para ele me explicar certinho o que ele precisa, e aí a gente vai ver o que dá para fazer. É dessa forma com que a gente faz hoje. Muita gente me procura, é mais através de amigos mesmo que as informações chegam para mim. Meu número de telefone nunca divulguei, autorizo divulgar quando me chamam e falam, Mário, tenho isso daqui, posso passar para você? Então aí a gente passa, né? Tem o Instagram lá, gente, quiserem adicionar no Instagram e pedirem por lá, peçam, não tem problema nenhum por lá. Mas ali o Instagram é mais particular mesmo, meu Instagram é mais particular mesmo pra minha vida, né? Vamos falar assim. Passa seu Instagram então, já que você deixou a opção de meu Instagram é mario.cesar, o César é com 2 Zs, então pode adicionar lá e peçam, pode pedir as coisas, o que eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou ajudar vocês sim. E me diz uma coisa, o bairro Casa Verde, desde que você cresceu lá, nasceu lá, você falou que não tem muitas melhorias, só as últimas duas, a reforma do posto e da escola, que foi esse ano de 2025. O bairro cresceu, como é que está a demanda hoje do bairro? Tem um parquinho, como que está a situação da infraestrutura mesmo do bairro? Cresceu, o bairro não cresceu. Do tempo que eu estou lá, quando eu cheguei no bairro, o bairro tem mais... eu não sei se vocês sabem da história do bairro da Casa Verde, fazendo um resumo rápido, tá? O bairro da Casa Verde, ele se chama Casa Verde porque há muito tempo atrás, quando o vinhedo não era vinhedo, tinha uma casinha naquele lugar que ela era verde, aonde as pessoas que passavam vindo de Campinas para Jundiaí paravam para descansar naquela casa. Então, por isso que o bairro foi intitulado de Bairro da Casa Verde. Então, para você ter uma noção como aquele espaço já é muito antigo. Então, por exemplo, a vizinha de frente com a nossa casa, ela já está lá há mais de 60 anos. Então, quando ainda aquilo ali não era nem loteamento, para a gente ter uma noção de como que é. Ela morava ali ela mudou ali quando ainda ali era estrada de terra. Quando a gente chegou ali no bairro da Casa Verde, ele já estava um bairro formado. Quando eu cheguei, não tinha quadra, a gente não tinha o parquinho para as crianças, a academia ao ar livre, que hoje a prefeitura disponibilizou tudo. A reforma da quadra também foi feita recentemente, eu esqueci de falar isso, foi junto com a reforma da escola. O bairro, em questão de crescer, o bairro não tem para onde crescer, né? Todos os terrenos de dentro do bairro já estão ocupados hoje. Então, quem mora ali são realmente moradores que estão ali há muito tempo. Tanto que se você passa e vê as casas são muito antigas. Não são casas novas que a gente vê, são casas muito antigas. E se você conversa com os moradores ali, você não vai encontrar moradores com menos de 10, 15, 20 anos ali. Você não encontra, porque realmente são moradores muito antigos que tem ali. E quando você escutou essa frase, eu não sei quem falou e também não vem ao caso, que a Casa Verde não dá voto. Justifica pelo tamanho do bairro, pela densidade, isso tem um menor sentido, assim, não que justifique, porque na verdade a infraestrutura, o executivo tem que disponibilizar de qualquer forma, independente se dá voto ou não, isso perfeito. Não é a questão X.
o mais importante. O que eu tô querendo entender é se tem menor, assim, faz algum sentido isso que foi dito? Eu ainda vou bater um pouquinho na tecla na frase, né, a Casa Verde não dá votos. Mesmo que desse, vamos fingir que realmente a Casa Verde não dá votos. Mas é igual a gente fala do princípio da legalidade. Sim. O princípio da legalidade fala que você não pode abandonar ou escolher um bairro ou uma comunidade e fazer algo ou deixar de fazer algo por conveniência ou por... Isso não acontece. Eu quero acreditar que realmente a Prefeitura de Vinhedo não pensa dessa forma. Eu quero realmente acreditar. E eu acredito que não pense, né? Eu acho que isso foi uma fala isolada dessa pessoa que me falou, até porque o posto de saúde e a escola foram reformadas, né? Que acho que dali de dentro são as duas coisas mais importantes que tem ali. Tem coisas que às vezes, no calor ali de uma conversa, exato, né? Você acaba dizendo, até por falta de argumentos, né? Sim. Pode ser alguma coisa desse gênero. Mas não justifica, assim, eu acho que um trabalho muito bem feito dentro da Casa Verde, hoje, dali sim sai votos, saem eleições, então não tem o porquê você falar que a Casa Verde realmente não dá votos. É muito... Eu não sei se é prematuro, infantil. Essa frase ela me pegou muito. Porque eu vi ali, de alguma forma, o meu direito não sendo exercido. Então, por conta dessa frase. Então, e futuro também, né? Pensando no futuro. Então, não acho acabou que reduzindo o bairro a muito pouco, exato, né? Eu falo assim, acabou reduzindo o bairro ao tamanho geograficamente que ele é, porque ele é um bairro pequeno. Mas ali eu não tenho dimensão de quantas casas a gente tem ali, mas que tenha 100 lotes ali dentro, que você tenha 4, 5 pessoas por lote. Então a gente está falando em mais de quase 500 pessoas, mas eu acho que tem muito mais do que 500 pessoas no bairro da Casa Verde hoje. Então, novamente, não justifica a frase que foi utilizada. De qualquer maneira, não justifica, né? E qual foi a outra frase que você escutou? Caso você precise de alguma coisa, procure uma emissora de TV. E você chegou a procurar? O meu pai, na época, ele mandou uma mensagem, acho que foi... Eu não lembro se foi para a IPTV ou se foi para... É que antigamente não era VTV, tinha outra... eu não vou lembrar qual que para duas emissoras, e aí, só que a gente não teve retorno. Uma das emissoras já esteve no bairro, mas para falar de outro problema, de um acidente que teve interno dentro do bairro, mas não para falar sobre esses assuntos. Eu queria que você falasse também da questão da rua que você solicitou a mudança de mão há um tempo atrás. Perfeito. Que foi, inclusive... verificado que realmente você tinha razão à época, exato. Né? E que parece que estão querendo mudar novamente ou mudaram. Explica um pouquinho pra gente. Hoje, o bairro da Casa Verde, ele é dividido em 2 níveis, né? Então, a gente tem o nível que o nível a Estrada da Boiada, e a gente tem um nível que é abaixo da Estrada da Boiada, que é bem, bem, bem abaixo mesmo, que é onde fica a elevatória de esgoto. E antigamente a gente não tinha uma interligação nessa parte, era só um morro, e a gente não tinha uma interligação através de rua, de um asfalto, com guia e toda a estrutura. E na época do prefeito, na administração Calu, o Calu fez essa interligação, na época por ele mesmo falado, que era para ajudar a população da parte de baixo da Casa Verde a ter um acesso mais fácil à escola e ao posto de saúde. Entendi. E eu não lembro em qual administração e ele fez a rua e a rua permaneceu bloqueada para descer. E para subir ela é normalmente. Só que eu não lembro em qual administração que a rua foi aberta novamente para desafogar o trânsito da Estrada da Boiada e desviaram o trânsito para dentro do bairro da Casa Verde.
E essa parte... Imagino que tenha sido um transtorno. Muito, porque, por exemplo, essas casas que ficam na parte de baixo da Casa Verde, a maioria dos terrenos, eles são abaixo do nível da rua. Então, para a casa chegar ao nível da rua, você tem que construir primeiro um pavimento para depois o segundo, que é o exemplo da minha casa. Então, com a trepidação de ônibus, caminhão e carros constantemente passando, principalmente em horários de pico, começou a aparecer rachaduras. A dilatação das casas, elas começaram a ser maior do que o permitido, né? Quem é engenheiro sabe do que eu estou falando. Meu marido é engenheiro civil, você está falando, Exato. Eu sei o que você está falando. Você tem um limite de dilatação ali, só que começou a aparecer rachaduras, a rua começou a afundar, e a gente teve vários acidentes, porque o pessoal descia, é uma descida muito íngreme realmente, o pessoal descia e passava a milhão ali. E a rua, ela é muito estreita, ela não comporta a quantidade de veículos. Isso não sou eu que estou falando, gente, que não comporta. Eu vou chegar e vocês vão entender. E aí, o que aconteceu? Vendo isso, vendo acidentes que teve lá com carros, motoqueiros, a gente fez um abaixo-assinado. Eu conversei com o pessoal da rua, pediram para que eu representasse eles no abaixo-assinado. Isso em que ano, mais ou menos? Faz uns 6, 7 anos, mais ou menos. A gente apresentou esse abaixo-assinado, só que antes de apresentar o abaixo-assinado, a gente chamou a Secretaria de Trânsito para vir na rua e eles constatarem, não ir apenas no que nós, ali da rua, nós estávamos falando. Tem um parecer técnico, Exato. Né? Então, nós chamamos, na época, o pessoal do trânsito veio e ficou ali por volta de meia hora. E realmente foi constatado que a rua não comportava a quantidade de veículos que ali passavam e que aqueles acidentes poderia acontecer alguma coisa muito mais grave ali. Que estava perigoso. Que estava perigoso. Então, o que aconteceu? A rua o sentido da via foi invertido. Então, a rua que descia passou a subir. Só que agora, recentemente, Quando, mais ou menos? Há um mês, agora, 2? eu acho que foi antes do meu discurso na Câmara, novembro, mais ou menos. Tá. Solicitaram a abertura da rua ali da Casa Verde. Moradores mesmo? Alguns moradores dali e outras pessoas de outros bairros que eu não sei te dizer de onde são. Que foi me falado que o abaixo-assinado que fizeram é muito maior do que o que eu fiz, né? Tanto que no meu discurso eu falo que eu não quero que isso vire uma briga política, eu não quero que isso vire uma briga de poder. Não faz sentido. Eu prefiro que isso seja tecnicamente estudado, novamente então, e que aquilo ali seja, se for para abrir, que seja para abrir através de laudos técnicos e uma engenharia de tráfego que realmente fale sobre isso. E qual a justificativa deles para pedirem essa inversão novamente? Porque quando a Casa Verde, querendo ou não, ela é uma rota de fuga hoje para o semáforo que tem entre o cruzamento da Estrada da Capela com a Avenida da Saudade e a Estrada da Boiada. Então, por exemplo, ela corta o semáforo hoje ali, né? Para quem vem do centro, na Avenida Storani, para você não pegar. Aquele semáforo mais demoradinho, Exato. Né? Só que assim, a Casa Verde sempre foi utilizada através da Rua Guarani, que é a principal rua da Casa Verde. Então, o trânsito sempre foi desviado ali por aquela rua. Sempre foi desviado. Então, hoje, aí eles querem transferir o trânsito daquela rua e da rua... Eu não lembro o nome da outra rua agora. Tá, não lembro se é Morumbixaba, acho que é isso. Daquela rua para a interligação entre a rua Carijosa e a Morumbixaba, para que o trânsito agora desça e saia através da Botocudos na Estrada da Capela. A gente entende talvez que haja seria interessante, falando Sim. em mobilidade urbana, mas realmente, se não tiver estrutura, não adianta. Você vai tirar um problema e colocar um outro. Isso. E uma das soluções que foi falada lá na Câmara dos Vereadores é que tem um projeto para que atrás do bairro da Casa Verde, onde hoje acho que é uma chácara, eu não sei, um sítio, eu não sei o que vai sair um loteamento. E esse loteamento, para que ele seja aprovado, vai ter toda a questão de infraestrutura, rede de esgoto, a questão de iluminação, tudo.
E aí é onde vai a rede de esgoto da Casa Verde vai se interligar com esse novo bairro e possivelmente, que é um dos projetos antigos do Milton Serafim ainda, que é essa avenida que liga a Estrada da Boiada até o Altos do Morumbi lá embaixo, para desafogar a Estrada da Capela também. Bem, Mário, você é uma enciclopédia da Casa Verde. É bom que você me deu uma aula, né? E parabéns pelo seu empenho. Obrigado. Tanto no empreendedorismo, quanto pelo teu bairro, por se dedicar tanto, assim. Eu já sei até candidata a vereadora, porque eu realmente me importo com essas coisas, Sim. né? Eu tenho essa vontade também sua de fazer com que as coisas que a gente vê que não tá tão boas melhorem, né? Enfim, eu me importo com a cidade, com o bairro. Então, assim, parabéns, porque Obrigado. Eu gosto de gente assim, né, que se mexe, porque assim, é muito fácil a gente reclamar, mas também não fazer nada. Perfeito. E aí não muda nada. Então é muito importante que pessoas como você se levantem buscando melhorias reais, indo atrás, falando. Então, parabéns. Obrigado mesmo. Assim, de todo o meu coração, excelente o que você fez. Parabéns pela coragem, Obrigado. por se estruturar para fazer isso de uma maneira elegante, correta, sem ofender ninguém. Então, assim, parabéns e muito sucesso. E obrigado pelo convite, sempre. Obrigado mesmo pelo convite por estar aqui, obrigado pela oportunidade e pelo espaço aí. Obrigado. Você mesmo. gostou? Muito. Se sentiu confortável? Tranquilo. Menos nervoso do que na câmera. Ai, que bom. Só faltava você falar que tava mal. Né? Que bom. Obrigado mesmo. Então, gente, essa foi a entrevista com o Mário. Espero que tenha sido esclarecedora. Aqui a gente não tem intenção de ficar apontando dedos ou brigando com ninguém. Perfeito. Mas eu acho que é importante a gente mostrar o que está acontecendo em Vinhedo de forma imparcial. Está acontecendo, a gente mostra. Exatamente. Certo? Fiquem na programação da VV8. Muito obrigada por ficarem até agora com a gente.